Acho que foi. Vocês estão comigo aí? Estão me ouvindo ainda? A imagem está ruim, mas está dando para ver alguma coisa? Estão me ouvindo bem? Galera, vamos recapitular, né, uma questão mais de conteúdo aí, novamente. Nós falamos um pouco sobre a história da literatura, né, e tal, entrando no modernismo, que é, como eu falei, o conteúdo de prova que mais cai no Enem. É importante a gente saber bem, né? É importante a gente pensar a literatura sempre naqueles 4 níveis, né? Contexto histórico, características do período literário, características do autor e características especificamente do texto. Vindo as matérias aí desde do primeiro ano, né? Vocês começam estudando aí o trovadorismo, o humanismo, renascimento, classicismo, que a gente chama de literatura pré-colonial. Depois nós viemos especificamente para a literatura do Brasil, a partir do quinhentismo, que a gente chama um primeiro momento aí de literatura colonial. Começa falando do índio, né? A ideia de identidade nacional sempre é presente na literatura, desde o quinhentismo até lá no modernismo, que é o que a gente está falando agora, finalmente, né? Esse período colonial aí, que engloba o quinhentismo, o barroco e o arcadismo, ele tem um pouco dessa preocupação aí de narrar esses primeiros momentos aí do Brasil, no quinhentismo de forma descritiva, no barroco, né, explorando muito o exagero, explorando muitas antíteses e oposições, com Gregório de Matos, né, com o padre Antônio Vieira, e explorando muita questão também que é presente em toda a história da literatura brasileira, que é a questão da natureza, né? Por um lado, o índio, que é muito forte no quinhentismo, e essa questão da natureza, que é muito forte no arcadismo, né? E aí, encerrando esse período da literatura colonial. Aí nós entramos aí na literatura romântica, né? A partir da vida da família real do Brasil, engloba um tempão, né? Tanto no romance, aquele romance nativista, né? Que se fala muito do índio, se fala muito de amor, se narra muito o cotidiano, né, daquele Brasil aí que está quase se desprendendo aí, né, mais para o final do século, ele, né, finalmente aí, do meio do século atinge a independência, a abolição, etc. E também tem a poesia, né, que também fala de índio, poesia indianista, também é sentimental, a poesia ultrarromântica, e começa um esboço de crítica social ali no condorismo, né, com Castro Alves e tal. Inclusive tem um grupo aí que está fazendo trabalho e pediu para recitar o poema do Navio Negreiro, que é um poema que eu adoro e tal, muito forte. E depois ainda no romance realista e naturalista, que nega esse sentimentalismo aí Eu gosto de fazer essas linhas do tempo para vocês conseguirem me acompanhar, que eu acho que vocês têm que ficar com essas impressões gerais aí na cabeça sobre as fases e tal, né? E aí a gente entra no final do século XIX no realismo, né, e no naturalismo, e depois tem na poesia o parnasianismo e o simbolismo. Vou voltar a tudo isso daqui a pouco. O realismo, principalmente Machado de Assis, né, que é o grande cara que tratou eu faço paralelo muito do Drummond com Machado de Assis, como 2 autores que tratam muito da existência, da subjetividade, das grandes questões que afligem aí a existência humana, né? E não por acaso são considerados 2 maiores autores da literatura brasileira, né? O Drummond e o Machado de Assis. Mas naquele tempo ali do realismo do século XIX, muito relacionado a uma questão do descritivismo, né? De se tentar uma objetividade maior na fala, em contraponto a essa ideia aí do romantismo, né? E o naturalismo também pegando aquela ideia do determinismo, né? O meio influencia o ser humano, né? Ou do darwinismo, né? Que é a ideia da teoria da evolução das espécies e da seleção natural, ou do próprio positivismo, que alguém até citou na redação aí, alguns de vocês, né? Por exemplo, a questão do Auguste Comte, né? Do amor por princípio, ordem por base,
e progresso por fim, aquele tecnicismo, aquele cientificismo, né, que se propõe a um extremo racionalismo, que também vai ao encontro da proposta do próprio realismo, né, de se tentar uma objetividade maior em contraponto a toda aquele sensualidade, né, todo aquele sentimentalismo aí do romantismo, né? Em contraponto a isso, né, em extensão a isso, a gente tem o parnasianismo, que é uma poesia realista, né, que também privilegia, acima de tudo, a forma, a arte pela arte, um ideal de também racionalismo, de métrica, soneto, tudo certinho, que é tudo que o primeira fase do modernismo é contra. Isso é importante a gente pensar, né? Essa transição aí do século XIX para o XX, do ponto de vista estético, né? O parnasianismo representa aquele grande formalismo e, por outro lado, a gente tem o simbolismo, que é extremamente influenciado pelas vanguardas europeias, né? No sentido, na verdade, as vanguardas europeias que influenciam o simbolismo em seu princípio na Europa, depois de ser trazido para o Brasil, né? O simbolismo tem um negócio interessante de você lembrar. Você lembra que o simbolismo é com S, né? E tem duas características que são muito importantes para o simbolismo, também começa com S. E aí é legal você entrar, né? Você tentar lembrar. Então lembra assim, ó, S de simbolismo, né? S de som e S de sagrado. Então o simbolismo ele é muito presente na questão da sonoridade, da musicalidade, das figuras de linguagem aí, como a literação e a assonância. Vocês lembram o que é a literação e a assonância? Alguém me responde no chat aí ou por áudio, só para eu ver que vocês estão comigo aí. A literação e a assonância. Vocês lembram? Figuras de linguagem? E aí, galera? Fala comigo aí, alguém. Aliteração e assonância. São duas figuras de linguagem muito presentes no simbolismo. Não, mistura de sentidos também é uma figura de linguagem do simbolismo, mas não é a literação nem a assonância. Tanto a alteração quanto a assonância são figuras de linguagem relacionadas ao som, né? A aliteração é a repetição de consoantes e a assonância, muito bem, é a repetição de vogais. Como é que chama a figura de linguagem aí que é a mistura de sentidos? Vocês perguntaram aí? Muito bem, Marcelo. Muito bem, Helder. É a sinestesia. A sinestesia. Então, lembrem, galera, simbolismo, né, questão do misticismo e tal, com Cruz e Souza, principalmente, S de sagrado e S de som. Beleza? E aí, essa questão aí de toda a desracionalização da obra de arte, né, e negando o sentimentalismo romântico, negando o formalismo parnasiano, negando o cientificismo naturalista, e negando também o próprio racionalismo realista, beleza? E aí, contra tudo isso, nos aparece aí o modernismo, né? O pré-modernismo como aquele momento ali de transição e tal, mas o modernismo ele surge como uma grande negação, né? Ao modernismo, principalmente, né? Nesse sentido de se buscar novas possibilidades de linguagem. E aí, lembrando toda essa recapitulação que eu fiz aí agora, por um lado, a gente lembrar de toda essa busca por uma identidade nacional, desde lá do quentismo, que se aprofunda no romantismo e que nos procura aí, dentro da proposta, principalmente antropofágica, né, com Oswald de Andrade, com Mário de Andrade, com a Tarsila do Amaral, com a Anita Malfatti, com o próprio Dico Cante, com o próprio Vila Lobos na música, esses últimos que eu falei aí na pintura e na poesia,
que se juntam aí nas diversas linguagens para se buscar tematicamente um primitivismo nacional, quer dizer, buscar símbolos que sejam verdadeiramente brasileiros, né? E aí você volta ao índio, a fauna, a flora, a diversidade étnica e miscigenada. E, por outro lado, inovações do ponto de vista estético, formal, de forma extremamente rebelde, né? E aquele negócio, né, de ironia, paródia, sarcasmo, supervalorização ali da linguagem coloquial, uma desconstrução das formas fixas, que são super caras à literatura parnasiana, que aí é extremamente negada, né? E aí nós temos aí, né, toda a grande arte da primeira fase do modernismo. A segunda fase, ela se contrapõe, por um lado, né, mas como um movimento que eu vou chamar aqui de dialético. Né? O que é a dialética do ponto de vista hegeliano, mas obviamente pegando isso de forma bem simplificada? A dialética, ela é feita, por um lado, por uma tese, que seria o que está estabelecido. Aqui está a tese, é o que foi proposto. O movimento da história, para o Hegel, até para o Marx, né, entre outros, que adotam esse pensamento hegeliano, ele é mais ou menos desse jeito que eu estou explicando, de forma dialética. Quer dizer, tem uma tese, que é o que está posto, e aí, por um lado, pelo outro lado, a gente tem uma antítese, que é a antitese. Estão acompanhando? Então, a gente tem o que está estabelecido, e a gente tem uma força contrária, que é o que nega o que está posto, e que entra em embate. Né? E esse embate de forças históricas, sociais, humanas, políticas, artísticas, ele faz um movimento da história para adiante, no sentido de se criar uma síntese, ou uma sintese. Então, uma tese, uma antitese, uma sintese. E o que seria essa síntese? A síntese é justamente o produto do embate entre a tese e sua antítese, onde parte da tese inicial é negada e parte dessa tese inicial é incorporada, né? E, ao mesmo tempo, parte da antítese é negada, parte da antítese é incorporada, e aí se surge uma nova tese. Então, o movimento da arte, o movimento da história, ele vai muito nesse sentido. E a segunda fase, deu para entender, galera, mais ou menos, esse rolê aí da dialética hegeliana e tal? Eu acho interessante essa visão. E a segunda fase do modernismo, ela pega uma coisa que é muito legal, assim, que é essas inovações estéticas da primeira fase do modernismo, mas sem toda aquela rebeldia. Assim, para mim, Igor, a segunda e a terceira fase do modernismo é onde que tem os maiores autores da literatura brasileira, onde que tem o que há de melhor, assim. Tem várias coisas muito interessantes de tudo isso que eu falei até agora, mas os caras mais sensacional e as autoras mais sensacionais, né, são dessa fase, cara. Assim, então, como características gerais, eu acho interessante a gente usar termos como maturidade do ponto de vista temático e formal. Quer dizer, não se busca aquela rebeldia da primeira fase, mas ao mesmo tempo se incorporam várias das inovações estéticas. Né? Mas se por um lado se incorpora várias das inovações estéticas, por outro também se usa vários apetrechos formais e formalistas. Vou colocar aqui um dos meus autores favoritos, é um dos caras que me trouxe para a poesia, me fez gostar de escrever, de ler, de literatura, foi o Vinícius de Moraes. Né? E o Vinícius de Moraes, ele é um grande sonetista. Quer dizer, ele tem livros e livros só de sonetos. Quem lembra como é que é a estrutura formal de sonetos, galera? Soneto Manda no chat aí para mim. Soneto. Como é a estrutura formal? Geralmente, o soneto mais clássico é o soneto decassílabo, né?
São 10 sílabas métricas, poéticas. Mas os sonetos, como vocês falaram aí, Marcelo, faltou um aí, são 4-4-3-3, né? 2 quartetos e 2 tercetos. O Vinícius de Moraes é o cara do soneto, né? Vocês conhecem Soneto da Fidelidade, né? Ele é um cara que falou muito sobre olha que curioso, né? Ao mesmo tempo que ele tem uma temática, às vezes, religiosa, cristã, depois ele tem uma fase onde ele se converte ao candomblé, né? E aí ele escreve muito relacionado às culturas africanas, né? Maravilhosamente. E ele é um grande sonetista, quer dizer, um cara que escreveu no sentido, né, da forma clássica mais consagrada, mas ao mesmo tempo ele é um dos criadores da bossa nova, né, que é também um movimento de síntese que mistura musicalmente o jazz americano, o jazz negro americano, com o samba, né, brasileiro. E aí misturando o samba de raiz ali, carioca, com o jazz, junto com Tom Jobim, junto com João Gilberto, né, o Vinícius aí vai criar um movimento musical mais inovador, mais famoso no Brasil, já viu de todos os tempos até hoje, que é a bossa nova, né, Garotos de Ipanema e tal. Quer dizer, ao mesmo tempo que é um cara super clássico, é um cara super inovador. Ao mesmo tempo que ele trata questões sociais em poemas aí como A Rosa de Hiroshima, né, onde ele fala da bomba atômica, onde ele fala da Segunda Guerra Mundial, né, onde ele fala pensem nas crianças, como rosas cálidas, né, pensem nas mulheres, rotas alteradas, mas ó, não se esqueça da rosa, da rosa com cirrose, da anti-rosa atômica, sem flor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Né? Ele trata de questões tão delicadas, de forma tão forte. Ele escreve, né, por exemplo, com a temática social, como um poema operário em construção, né, que é muito legal, que ele narra, né, todo o trabalho da classe trabalhadora e tal, proletária. Ele fala assim, era ele quem erguia as casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia as casas que lhe brotavam da mão. Tudo desconhecia de sua nova missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião, e que esse trabalho, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Olha que doideira. Né? Quer dizer, um cara que o templo dele é a sua morada e o seu trabalho, ao mesmo tempo que era liberdade, era a sua escravidão. Né? Pô, Helder, pensar nas crianças como rosas cálidas, né? Quer dizer, como rosas que, né, frágeis, como rosas sensíveis, né, que se desabrochavam. Depois ele fala, mas ó, não se esqueça da rosa, da rosa com cirrose, né? Quer dizer, a rosa como um símbolo da beleza, né? Como um símbolo da sensibilidade, como um símbolo da vida, como um símbolo do desabrochar, assim como as crianças, né? E aí depois ele fala, mas pensem na anti-rosa atômica. Como assim uma anti-rosa atômica? Né? É uma guerra, a morte, né? O que se desfaz da própria vida, né? A rosa com cirrose. Olha aí a alteração, né? O que é a rosa com cirrose, né? É a vida adoecida, né? A vida daqueles que mesmo tendo sobrevivido, né, ao horror atômico, né, vão ter doenças, né, continuar aí nesse legado de morte, né, que foi tão triste, aí, que foi as duas grandes guerras, né, que é um dos grandes contextos históricos aí da segunda fase do modernismo. Devo pegar, Helder? Inclusive, Helder, recomendo aí, você que é músico, né, ouçam a canção aí dos Secos e Molhados, o Ney Matogrosso, né, cantando essa música, é uma das coisas mais lindas para mim na música dele. Quem sabe você não pode cantar ela um dia para nós aí, com certeza é super emocionante aí, acho que ia ficar ótimo nessa voz, assim. E o Ney Matogrosso, um dos maiores intérpretes da nossa música. E os Secos e Molhados, que foi essa banda que começou aí com a carreira do Ney Matogrosso, uma das maiores bandas da história da música brasileira, ele tem vários temas modernistas interpretados em seus álbuns. Também tem do Manuel Bandeira, também tem do
né, como Rondó do Capitão, como o Hierofante, que é do Oswald de Andrade, como a Hiroshima, que é do Vinícius de Moraes. E o Vinícius também que fala muito de amor, né? Por exemplo, um poema que vocês já viram eu falando aí, o... É foda falar, é muito difícil para mim falar, dar aula sobre essa fase, cara, porque cada autor eu posso ficar falando a semana inteira, assim, porque eu gosto muito. Estou falando só do Vinícius, né? E tem o Drummond, que é o maior de todos, né? Eu vou mandar um documentário, eu vou postar lá no Google Sala de Aula sobre eles. Quem quiser se aprofundar, principalmente os que eu mais gosto, né, desses poetas, que é a Cília Meirelles, o Vinícius, o Drummond, assim, vale muito a pena conhecer um pouco mais sobre a vida e sobre a obra deles, né? E o Vinícius tem esse poema lindo, né, que é um soneto, que ele fala: e de tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, ou quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhes dizer do amor que eu tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Essa imagem aí, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure, é maravilhosa, né? Quer dizer, é quase um antagonismo aí, né? Quase um paradoxo do amor como fugacidade e permanência, né? Uma imagem muito bonita. E o Vinícius de Moraes é muito posto aí como um poeta do amor, né? Um cara que teve vários casamentos, se não me engano, ele casou 9 vezes, né? E sempre cantou o amor, sempre cantou os seus relacionamentos, né? Um cara que mais bem falou sobre esse tema, que é a cara nossa, né? Que é o amor conjugal, né? Que é o relacionamento no sentido mais visceral da palavra, e o Vinícius cantou isso tão bem, né? E com os afro-sambas, recomendo aí para quem quiser se aprofundar também, um grande parceiro do Vinícius, além do próprio Tom Jobim, que também mereceria uma aula à parte aí pela contribuição que ele deu à própria música popular brasileira, né? Canções clássicas aí como Luísa, como Águas de Março, né? Como a própria Garota de Ipanema, que talvez seja a canção mais famosa do Brasil aí, mundialmente falando. E tem um álbum chamado Afro Sambas. Olha, o próprio nome já diz, né? Afro Sambas, referência à questão da África, né? Onde ele, junto com Baden Powell, né, que coloca um violão totalmente inovador também, com ritmos africanos, aí, etc. E ele fala muito sobre uma teologia do candomblé e tal. E aí ele fala muito em canções como Canto de Ossanha, em canções aí como Samba da Bênção, em canções onde ele retrata como berimbau, onde ele faz um som parecido com o berimbau no violão, assim, que é muito interessante. As letras são lindas também. E aí, por um lado, ele relaciona essa questão temática do amor, que ele sempre fala, mas de forma extremamente universalista, existencial, que eu acho muito bacana, assim, no sentido... quando vocês verem essa palavra na prova, né, o universalismo, tem que lembrar que num universalismo relacionado a grandes temas da humanidade, né? Quer dizer, a própria existência humana, quer dizer, por outro lado, a questão do amor, por outro lado, a questão da fugacidade da vida, por outro lado, a questão da memória, por outro lado, a questão né, do desaparecimento e permanência da própria existência. Quer dizer, quando a gente fala de temas universais, quer dizer que, independentemente do caldo cultural que nos prende ao nosso tempo, né? Sempre são temas que são importantes para a existência humana. Então, acho que é bacana que, por um lado, há uma maturidade formal para se usar tanto formas clássicas quanto formas inovadoras, há um tratamento de temas que são relevantes aí para toda
a história da humanidade, né? Tiago pontuou aí sobre a história de uma mulher que sobreviveu ao ataque da bomba atômica. No dia usava um vestido com rosas. E o vestido se uniu à pele da mulher e ficou parecendo a tatuagem rosa pelo corpo. Essa história foi que inspirou o poema. Não sei, Tiago, vou pesquisar. Pode ser, né? Quem sabe, né? Não conhecia essa história, inclusive. Bacana. Valeu aí a contribuição. Então lembrem sempre do Vinícius aí como cara do amor, como cara do afro-samba, como cara da bossa nova, como cara do soneto. Beleza? Ele era diplomata, inclusive, depois ele saiu da diplomacia e ficou só na música popular e na própria poesia, né? O Drummond, eu acho que é interessante também a gente falar um pouco do Drummond, vou ter que falar mais depois, mas como um cara, foi talvez o maior poeta aí de toda a história da literatura do Brasil, e se divide muito a história dele aí em 4 fases do Drummond. A primeira aí, 1930, seria uma fase do Ghost, né? O Ghost é o Ghost do poema de 7 faces, que é um poema que eu acho que eu já falei para vocês, né? Que ele fala: quando eu nasci, o anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser Ghost na vida. Ghost é um cara torto, é um cara outsider, é um cara que está fora, é um termo do francês aí, que coloca o cara que está sempre de lado, olhando o mundo de forma meio com desconcerto existencial, né? Aí depois ele fala: ficados espinham os homens que correm atrás de mulheres, a tarde talvez fosse azul, não houvesse tanto desejo. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Tem poucos, raros amigos, um homem atrás dos óculos e do bigode. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, isso seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como um diabo. Esse poema é muito legal, porque eles são 7 faces, quer dizer, são sete possibilidades ali de expressão, cada uma falando uma coisa, como se fosse cada um take de câmera de uma coisa, nada a ver com a outra. Mas ao mesmo tempo ele fala do parnasianismo meio que tirando ele, assim, né? Se me chamasse Raimundo, seria uma rima, mas daí. Né? Mas também ele fala, né, do mais vasto é meu coração, né? Quer dizer, ele pega um diálogo até meio romântico, né? O Drummond também tem a sua fase social, onde ele tem livro como A Rosa do Povo, né? Onde ele trata de questões um pouco mais relacionadas à guerra, né? Como a máquina do mundo, com a flor e a náusea. Cara, o Drummond tem muito poema maravilhoso. Depois eu vou querer, na próxima aula, falar um pouquinho mais do Drummond, falar um pouquinho da Cecília Meirelles, mais também do Murilo Mendes e tal. E tem uma parte aí na terceira fase um pouco mais filosófica, depois uma parte um pouco mais memorialística, e também tem uma fase meio erótica pornográfica aí, que ele escreveu depois que ele estava bem velhinho, ele começou a escrever uns poemas meio pornô, meio erótico. E aí ele publicou o livro Corpo, né, depois que ele entre outros, tem um outro também, esqueci o nome agora, depois que ele morreu, até que ele publicou um livro póstumo. Muito interessante. Enfim, próxima aula falar um pouco mais, né, sobre a segunda fase aí, falar um pouquinho melhor da Cecília, né, que é a poeta neossimbolista, que fala muito, que eu adoro, e falar um pouco sobre a prosa também de 30, que engloba aí escritores como Raquel de Queiroz, como o Jorge Amado, como o grande Graciliano Ramos, José Lins do Rego. A pegada da prosa de 30, né, da segunda fase do modernismo, é um pouco mais pegada social, mas também com uma maturidade estética muito grande, com esses escritores aí, principalmente do Nordeste, né? Esses caras aí todos são do Nordeste e narram aí, né, o que chama de ciclo da seca, ciclo do cacau, ciclo da cana, né? Aí com Graciliano, Jorge Amado e José Lins do Rego, respectivamente. E é muito interessante também um olhar que eles lançam um Brasil profundo, mas também com uma sensibilidade imensa também
com uma estética aí para os colocarem entre os maiores escritores da humanidade de todos os tempos, né? Então, talvez aqui a gente chegou no auge da literatura brasileira, vamos colocar aí na segunda e terceira fase do modernismo. Então, é coisa para falar há muito tempo. Agora a gente já está chegando às 3 horas. Depois eu vou falar um pouco melhor sobre essas questões. Galera, queria saber se ficou alguma dúvida aí por enquanto sobre a segunda fase do modernismo, sobre a lista de exercícios, sobre as teorias que eu passei e sobre o que eu falei um pouco melhor. Tá de boa? Na próxima semana, passar alguns conteúdos sobre redação, sobre os critérios de correção. Nós vamos aprofundar um pouco sobre algumas questões sobre técnicas de escrita. Na live eu vou falar um pouco mais ainda sobre o modernismo. Se ficar dúvida sobre as questões das listas de exercícios, me perguntem. Hoje não deu tempo de a gente abordar elas, mas vamos ver se semana que vem eu trago e a gente começa a falar também sobre redação. De boa? Se precisarem de alguma coisa aí, me procurem. Tenta organizar a questão do trabalho. Lembrando que a gente tem uma redação aí para semana que vem. Tentar agilizar isso também é um tema muito importante. Tentar pesquisar um pouquinho sobre pós-verdade, sobre modernidade líquida, Zygmunt Bauman, sobre a questão aí das narrativas, né, do que é o ser real e a verdade hoje em dia dentro da dinâmica da contemporaneidade, né, para a gente pensar em bons repertórios aí para vários temas. Por hoje é isso, então, galera. Queria agradecer mais uma vez a presença, mais uma vez a paciência, mais uma vez aí a força aí de vocês, o apoio nesse período complicado que a gente está passando, mas a gente está trabalhando juntos aí, pensando em fazer o melhor para todos. Beleza? Um abraço, bom final de semana. Se precisarem de mim, estão aí. Tamo junto. E é nóis.